Positivo? Hoje, dia 15 de dezembro de 2016. Ah, não, é 13 ainda, né? Dentro em breve é 16. Nós estamos reunidos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje é o dia que nós vamos fechar o quarto estudo do livreto do Cyrus Scofield, que fala a respeito das duas ressurreições. Como a gente viu antes, a ressurreição é a base do cristianismo. Hoje já pode fazer isso quando está olhando para cá, né? A ressurreição é a base do cristianismo. Não, tá bom, né? Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma religião fajuta, como todas as outras o são. Seria uma religião sem vida. Por isso, a doutrina, a revelação a respeito do fato de que um dia haverá uma ressurreição, é a coluna vertebral, é a base, é o ponto mais vital da nossa fé. Já pensou se a gente morresse e não levantasse mais? Aí ficou chato, não ficou não? Morre. E o entendimento que a maioria das pessoas tem a respeito da ressurreição, aqueles que cogitam na possibilidade, ou creem, né? Creem que a ressurreição vai acontecer em um único evento. Evento esse no qual vão se levantar os justos e os injustos. Isto seria verdade se nós não tivéssemos aquilo que é revelado a respeito de ressurreição no Novo Testamento. Se a gente só tivesse o Velho. Nós vimos aqui que quando você vai nas passagens do Velho Testamento que falam a respeito de ressurreição, elas dão a entender realmente que a ressurreição vai ser um evento único, no qual justos e injustos ressuscitarão simultaneamente, que é o caso de Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mas o que as pessoas se esquecem é que a revelação de Deus é progressiva. Lá no Velho Testamento o Senhor revelou o fato. Vai haver ressurreição de justos e injustos, mas não foi revelado naquela época que tinha um espaço de tempo entre quando o justo ressuscita e o injusto, porque essa revelação só veio depois em 1 Coríntios 15 e Apocalipse 20, de 1 a 10. Eu estava pensando... E vai ter um espaço de mais de 1000 anos. Estava pensando essa semana sobre essa ressurreição. A sua, a minha, a nossa ou a dele? Ou a deles? Sobre a doutrina da ressurreição. Em geral. Sobre como vai ser como vai ser Cristo, os que dormem, depois nós, os vivos, os mortos em Cristo. Nós não. Passagem, os mortos em Cristo, desde o Pentecostes até a vinda de Cristo. E depois do Velho Testamento e dos decapitados do Velho Testamento para a vida. São 4 em 1, né? Para a vida. Então, porém, segundo a sua ordem. Isso. 1 Coríntios 15, 23. E a última dos ímpios serão no final. Eu queria o seguinte, eu procurei um versículo específico para falar. Eu sei que está implícito pelo que eu percebi, mas, por outro lado, se a gente considera toda a palavra de Deus, a gente vê que não tem como, porque todas as promessas, patriarcal, Palestina, Davídico, Novo Pacto, foi dada a Israel, então eles vão ter de apropriar de tudo isso no milênio. Mas não tem um versículo específico que fala que eles ressuscitarão e entrarão no reino. Eu não encontrei, talvez, não tem um versículo específico. O próprio Daniel 12 que a gente acabou de ler aqui, ué. Não, mas aí ele fala sobre eternidade, um para a vida e outro para juízo. Não, pois é, mas o contexto de Daniel 12 é exatamente a tribulação pré-milênio. Pois é, então, mas ele não fala assim especificamente que eles ressuscitarão e entrarão no reino estabelecido pelo Messias. Porque quando fala de decapitados da tribulação, tem um versículo de Apocalipse 20. Eu li ele agora mesmo dentro do ônibus.
tem sobre a sequência. Vê a alma dos decapitados, né? Tem dos ímpios, tem dos crentes em Cristo Jesus, tem, mas especificamente sobre os santos da Jerusalém, nós sabemos que eles estarão em reunião por causa de todas as promessas. Então, um versículo específico fala sobre isso. Eu não encontrei, talvez você tenha. Que fala dos santos do Velho Testamento. Nós sabemos que eles vão ter um novo pacto, o pacto de Abraão, de Davi, tudo vão cumprir no milênio. Isso vai cumprir, então é para eles que foi prometido. Então, nesse sentido, nós cremos que eles estarão entrando no milênio. Porém, não tem um versículo específico sobre essa ressurreição. Um dos tópicos. Eu não achei. Um dos tópicos que eu vou entrar aqui vai ser o fato de que a geração de Jesus Cristo cria na ressurreição. E Cristo, por exemplo, aqui em João 6,40, diz o seguinte. Não, é Lucas 14,14. A crença na ressurreição fazia parte da crença judaica, inclusive dos contemporâneos de Jesus Cristo. E vai em conta dos saduceus pelo fato de que todas as promessas foram dadas a eles. Então eles teriam de ressuscitar. A eles os israelitas, né? Os israelitas. Eles teriam de ressuscitar para que a promessa seja cumprida. Por exemplo, aqui em Lucas 16, 14, fala: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, e quando a gente vai lá também em João 11, se não me engano, quando ele está chegando lá na vila, acho que é Betânia, né, onde morava o Lázaro que havia morrido, a Marta vem de encontro a ele. Olha lá, João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ele está papeando com a Marta em cima de uma crença que é comum no judaísmo. Faz parte lá da cultura judaica. Marta, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Viu, pastor? Ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Então o povão lá cria e sabia disso. Ele pergunta e vai embora. Ou seja, Jesus está batendo um papo aqui com a Marta, e eles têm como ponto comum o fato de que todo judeu cria que existe ressurreição, e que essa ressurreição vai ser um evento escatológico. Escatos é o último, vai ser uma coisa que vai acontecer lá no final de tudo. Por isso que ela fala: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, né? Porque Jesus fala: teu irmão há de ressurgir, mas ele já está falando ali do agora. Aí ela fala assim, ele está falando daquele assunto que nós aprendemos na escola sabatinal. Que judeu guarda o sábado, né? Ele fala: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ou seja, ela demonstrou uma familiaridade. Era um ponto... como é que fala quando a gente fala assim? É ponto passivo, né? É um ponto estabelecido. Bonjus. Um ponto estabelecido, o fato de que a ressurreição vai acontecer. Bom dia. E todo judeu cria nisso. Por isso que ela responde para Jesus: não, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Quando a gente vai, ou seja, já que nós entramos no assunto, o que está sendo falado aqui é: uma vez que eu não terminei de fazer meu preâmbulo, seu pai interceptou, né? A doutrina da ressurreição, ela é básica, ela é fundamental,
ela era crida pelos patriarcas, nós vimos isso. Abraão cria na ressurreição, tanto é que ele tinha a esperança de que o filho dele poderia até ser ressuscitado pelo Senhor, depois dele matá-lo, porque ele recebeu essa ordem. E Jó cria também na ressurreição, ou seja, a ressurreição era crida pelos patriarcas. Bom dia. E ela foi depois revelada também aos profetas. Uma revelação parcial, que foi complementada a posteriori no Novo Testamento. Isso a gente encontra em Jó 19, 25, em Salmo 16, de 9 a 11, Davi falando a respeito da ressurreição. A própria ressurreição do Messias estava predita no Velho Testamento. Os patriarcas criam na ressurreição, a ressurreição foi revelada aos profetas, inclusive o fato de que o Messias ressuscitaria. Quando a gente vai, por exemplo, em Oséias, Oséias 6, 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Quando a gente também vai em Salmos 16, de 9 a 11, o Isaac está olhando ali na Bíblia dele. Salmos 16, de 9 a 11, é um salmo onde Davi prediz e fala da ressurreição, da ressurreição do Messias. Salmos 16, de 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma da morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse salmo é inclusive citado lá nos evangelhos. Quando você vai em Lucas 24, versículo 46, a gente observa que está sendo citado o fato de que a ressurreição do Messias havia sido predita. Lucas 24, 46. E lhes disse, vamos ler do 44, Jesus explica as Escrituras. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está citando o Tanar inteiro, né? A Torá, o Neviim e o Ketuvim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos. A lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ou seja, Jesus, após a sua ressurreição, está comentando com os seus discípulos que a sua ressurreição é o cumprimento de profecias que já haviam sido dadas no Velho Testamento. Então, a ressurreição era um fato entre os judeus. Era algo estabelecido pelas Escrituras. Ele fala aqui que está sendo citada a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Tanto é Jó, Salmos, Isaías, Oséias, Daniel, tudo aquilo que a gente estava citando aqui. E quando a gente vai no Novo Testamento, a gente vê, observa, que a crença na ressurreição fazia parte do cotidiano do judeu. O Isaac já ouviu isso, mas eu estou repetindo para quem chegou. A crença na ressurreição fazia parte do cotidiano do judeu.
tem coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Né? Tem coisas que, quando são citadas, isso aí é fato, é indiscutível. A ressurreição era algo que a maioria esmagadora da população judaica cria. É lógico, é citado nas escrituras que havia a seita dos saduceus. A seita dos saduceus era a seita dos contra. Não tem aquele que é o do contra? Todo mundo fala, nossa, esse ator é ótimo, né? Ele é a porcaria. Nunca fez um filme bom. Sempre tem o do contra. Eu na escola eu era o do contra. Mas só de pirraça eu gostava de ser o do contra. Tem um personagem do Maurício de Souza que é o do contra. Os saduceus era a turma do contra. Todo mundo cria na ressurreição. O saduceu não existe ressurreição, não existe anjo, não existe nada disso não. E eles tiveram confrontos com o Messias. E eles chegavam e tentavam criar uma pegadinha. Tem uma circunstância em que eles se aproximaram de Jesus Cristo e tentaram dar uma sinuca de bico nele, né? Colocar ele ali no meio da caçapa para ele ter que acertar com a bola branca na bola que estava bem encostadinha para ver se ele saía da sinuca. E eles chegaram e montaram a seguinte pergunta para ele. Porque pela lei de Moisés, se um judeu contraísse matrimônio e ele viesse a falecer sem ter filhos, a sua esposa ficava com o cunhado, com o irmão do seu marido, para que ela tivesse filho com ele, e os filhos que nascessem desse relacionamento com o cunhado cairiam na conta do irmão que morreu, para o nome dele não ser descartado das genealogias de Israel. Porque muita coisa estava em jogo nessa questão genealógica. Essa questão genealógica é muito importante nas escrituras. Tem 2 evangelhos que começam com genealogia, que é Mateus e Lucas. E tem muita genealogia também no Velho Testamento. Tem tábuas genealógicas em Gênesis 5 e Gênesis 10. E aí eles chegaram e montaram uma pergunta absurda. Mestre, uma mulher casou, o marido morreu, não teve filho. Aí ela foi herdada pelo cunhado, esse cunhado ficou com ela e morreu também, e não conseguiu cumprir o mandamento, a responsabilidade, o compromisso de dar a ela filhos em nome do morto. Aí ela casou com o terceiro irmão, o segundo cunhado. E ele também não foi competente, não conseguiu fazer um filho com ela, e ele também morreu. Aí ele não deu um filho para o nome do outro irmão, para cair no nome do primeiro irmão que morreu. Aí ela casou com o quarto irmão, o terceiro cunhado. Ele também não teve competência para fazer um filho com ela, e morreu. Aí ele não conseguiu fazer um filho para cair no nome do terceiro irmão que morreu, que depois ia cair no nome do segundo irmão que morreu, que depois ia cair no nome do morto, que é o que precisa ter uma genealogia em Israel. Aí ela casou com um quinto marido. E esse quinto marido, que tinha a responsabilidade de dar um filho para o irmão dele, que seria o filho do irmão dele, que seria o filho do irmão dele, que seria o filho do irmão dele, morreu. Aí ela casou com o sexto marido. E esse sexto, vai acabar, uma família judaica era grande, só Jacó tinha 12. Ela casou com o quinto cunhado, que é o sexto da família, e ele também não teve família de incompetente. Não teve competência para fazer filho com essa mulher e morreu. Aí ele não fez um filho que ia estar no nome do irmão, 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 para poder gerar um filho para o judeu ter na genealogia. Aí ela casou com o sétimo marido. E esse marido não teve competência para fazer um filho com ela. Tá? Isso é um absurdo que os saduceus inventaram para sinucar Jesus. Que eles não criam na ressurreição. Que a gente está falando aqui que a ressurreição era uma crença comum em Israel. Mas tinha a turma do contra, que eram os saduceus. Não existe. E para provar para Jesus que não existia, eles montaram esse absurdo. Aí morreram os 7,
Aí eles vêm com aquela pergunta. Eles não creem em ressurreição, não creem em anjo e não creem em vida eterna, essas coisas. Mas foram lá montar uma pegadinha de Jesus e falaram assim: mestre, tem esse caso dessa mulher aqui que eu acabei de contar. Na ressurreição, então, como é que vai ser? Ela vai ser marido de quem? Ela vai ser esposa de quem? Ela falou: vocês são muito burros, viu? Porque vocês lêem a Bíblia e não entendem. Vocês nunca ouviram dizer que lá, na vida eterna, não se casa, nem se tem casamento, ninguém é marido, ninguém é mulher de ninguém? É. Lá, finalmente, somos livres, né? Romanos fala a respeito disso também, que casou está livre. Por isso que se fala no altar, né? Até que a morte vos separe. Então existe o divórcio, né? É a morte. O outro aqui está falando amém também. Os solteiros vão ficar apavorados, né? O Joel está falando assim: eu não vou casar nunca. Vai ficar nesse sofrimento. Mas o Senhor também fala que isso é um dom. Eu estou sabendo aí que vocês não creem que existe ressurreição. Então como é que Moisés escreveu na Torá que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sendo que Abraão, Isaac e Jacó morreram? Deus é Deus de vivos ou Deus de mortos? Ou seja, ele devolveu a sinuca. Ou seja, apesar de que eles não criam na ressurreição, isso estava gerando uma contradição com outras coisas que eles criam. Inclusive a questão da herança abraâmica. Resumindo, se você nega uma doutrina, que está lá em Tiago, né? É aquele princípio de Tiago. Se você for cumprir os mandamentos, cumpre todos. Porque se você cair em um, você caiu em todos. Isso aqui é igual um joguinho de pega vareta. Tem um joguinho que é um monte de varetinha, assim, um monte de bolinha. Aí você tem que ir tirando as varetinhas para as bolinhas não cair. De repente, escorre as bolinhas de guto. Já brincou disso? É uma estrutura em que uma coisa depende da outra. As escrituras são um todo. Uma doutrina depende de outra doutrina e um livro se harmoniza com um livro que harmoniza com todos. Eles criam em muitas coisas das escrituras, mas não criam na ressurreição. E Cristo estava demonstrando com a resposta para essa hipótese absurda que eles criaram, é que eles estavam sendo incoerentes. Eles criam ser filho de Abraão, criam no Deus de Abraão, mas não criam na ressurreição. E se eles não criam na ressurreição, como é que Deus poderia ser chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sendo que eles eram mortos? Que não existe uma ressurreição na qual Abraão, Isaac e Jacó vão ser levantados, a ressurreição dos justos, para herdar tudo aquilo que foi prometido dentro da bênção que o Senhor vai trazer para Israel no milênio. Aí eles ficaram pensando, pode ser que esse rabi aí tenha verdade. Porque se eu nego a doutrina, a revelação da ressurreição, isso afeta aquilo que eu escolhi acreditar. Porque o homem tem essa mania. Ele gosta de crer naquilo que é conveniente. Aquela parte mais chata é melhor nem abrir naquele livro. Já aconteceu isso, tem umas passagens que a gente não gosta muito de ler. Isso é o nosso velho homem falando, é a natureza pecaminosa. Mas a geração de Jesus cria na ressurreição. Quando a gente vai em João 5:28, apesar dessa turma do contra, a maioria cria na ressurreição, no fato da ressurreição, na promessa da ressurreição, na revelação da ressurreição. Quando a gente vai em João 5:28, Jesus conversava com seus contemporâneos, tranquilo de que aquilo ali era um ponto comum, era um ponto passivo, nem se discutia isso, exceto a turma do contra, era uma coisa que se falava e era estabelecido. Não havia discussão em cima. Quando a gente vai em João 5:28, ele está dizendo o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo.
E ele conversou isso com os seus contemporâneos e não houve discussão em cima. Quando você vai em João 6,40, que é um capítulo aí para frente, ele está dizendo, 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, o conhecimento que o Tanar, o Velho Testamento, transmitiu e transmitia, passava de geração em geração, para os judeus, é que haveria uma ressurreição. E essa ressurreição seria escatológica, ou seja, seria um evento, uma das últimas coisas a acontecer. Escatos é último, né? Ou seja, uma coisa que vai acontecer lá nos finalmente, lá no último dia. E ele está citando isso porque era algo comum, era uma base comum entre os judeus. Quando a gente vai em João 11, passando aí mais alguns capítulos, por ocasião da morte de Lázaro, que Jesus se detém 3 dias, e aí ele só chega lá, não quando Lázaro ainda estava doente e era possível curá-lo, mas é quando ele chega ele já está morto. A gente lê no verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Jesus está indo lá, dar os pêsames para a família. Ele era muito amigo dessa família, que morava numa vila, perto de Jerusalém, era Betânia. Ele era sempre muito bem recebido lá. Filavam uma boia lá de vez em quando. Aquela história que o Cliff ficou apavorado. O pior de receber Jesus, convidar Jesus para um almoço, é que ele vinha acompanhado de 12. Imagina. Aí Jesus, quer almoçar no sábado que vem lá na minha casa? Eu vou levar meus amigos. Chegava lá um pelotão de 13. Né? Você tinha que pôr muita água no feijão. E eu estava comentando isso outro dia com o Cliff, a gente achou isso interessante. E Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela está levemente chateada com Jesus, né? Mas tudo bem, morreu. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, ainda tem uma esperança, que eu sei que você já andou ressuscitando uns por aí. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ele, na realidade, está falando de um evento que estava próximo de acontecer ali para aqueles momentos. Mas ela entendeu que ele está citando Tanar. No 24. Eu sei. Eu aprendi isso na escola sabatinal. Eu sei. Replicou Marta. Que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ou seja, esse versículo deixa muito claro que era fato, era comum. Era estabelecido para qualquer judeu de que haveria uma ressurreição e que essa ressurreição aconteceria no dia. Fazia parte da cultura judaica crer assim. Em Lucas 14:14, para mostrar que isso fazia parte da cultura judaica, fazia parte da crença judaica, do dia a dia judaico, do que todo judeu sabia, Jesus conta uma história aqui em Lucas 14, para ilustrar alguma coisa que ele está precisando ilustrar no momento, e ele cita isso. No 14:14, e serás bem-aventurado pelo fato de não teres com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, a ressurreição é o fato básico e essencial sobre o qual se assenta a nossa fé, senão a nossa fé seria uma fé religiosa fajuta, igual todas o são, mas a nossa se assenta em cima de algo que é vivo, vital, que é a ressurreição de Cristo, que é a promessa da nossa ressurreição, porque tem um versículo, agora me fala na memória onde é que ele está, que diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo também há de nos ressuscitar. Então, um versículo assim,
O Espírito... Oi? Me piscou aqui Romanos também. Mas é exatamente no 11? Pois é, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo vai nos ressuscitar. É 11 quanto que o irmão falou aí? 8:11. Muitas vezes eu sei que está em algum livro, em qual parte do livro. É que eu já mudei de Bíblia muitas vezes e a minha referência é mais geográfica. 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, crer na ressurreição, em especial na ressurreição de Cristo, é aquilo que faz a diferença. E essa ressurreição vai acontecer num evento único, onde justos e injustos se levantarão. Mas, de acordo com aquilo que nós estudamos nas últimas semanas, vai ser um evento que vai ser dividido em grupos. 1 Coríntios 15:23. Cada um, porém, segundo a sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, e por último o inimigo a ser vencido é a morte, na injusta, 1000 anos depois, lá depois do milênio. Amém? Vamos encerrar porque hoje só temos 30 minutos. Podemos orar? Paizinho querido e amado, muito obrigado pela tua palavra, que nos orienta, que nos ensina, disciplina, que nos admoesta, nos repreende e nos corrige. Que essa palavra venha se assentar no fundo do nosso coração, que nós possamos te amar de obedecê-la e que ela encontre a resposta que o Senhor quer de nós. Pelos momentos aqui juntos, esteja na frente, dando a unção, dando unidade, dando harmonia, que possam ser momentos alegres, seja na ceia, nos louvores, seja na pregação, o ágape, que vai acontecer depois.